Nós vamos falar hoje sobre ser fortalecido e ser renovado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Todos nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. E esse é um recurso de Deus que está disponível para nós. Deus sabe que o nosso tempo nessa terra é um tempo difícil. Jesus orou e no capítulo 17 de João ele ora assim, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. E uma das formas de Deus nos livrar do mal é fortalecendo e renovando a nossa vida no Espírito. Porque é Ele que, a verdade é isso, né? É o Espírito que prepara a noiva para as bodas, não é isso? Então o Espírito Santo ele cuida da igreja para que a igreja seja apresentada naquele dia. Irmãos, por isso que eu não creio, escute, tem gente que tem uma visão muito pessimista dos salvos, daqueles que serão salvos, né? Vão ser muito poucos. Eu não creio nisso, irmãos. Porque o Espírito Santo não é incompetente. Eu sei que Ele está trabalhando e que Ele não vai agir, e poucos não, muitos. A Bíblia fala de multidões celestiais, multidões. Então não são poucos. Mas, enfim, esse não é o tema da mensagem. Vamos falar sobre fortalecimento e renovação pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Davi cria nisso, e ele orou assim no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi orou isso depois, essa oração do Salmo 51 foi logo depois que ele pecou. E pecou assim de uma maneira absurda. O pecado de Betseba, onde Davi planejou a morte de um dos seus soldados por causa de um erro que ele tinha cometido. Mas ele se arrependeu. E no Salmo 51 ele pede isso a Deus: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe, irmãos, ninguém pode fazer isso senão Deus. O único que pode purificar o coração é Deus. O único que pode renovar um espírito reto, quer dizer, justo, justificado, é Deus. Por mais que a gente queira, por mais que a gente... É por isso que, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala para novos convertidos, porque a gente que é velho, a gente já sabe, mas novos convertidos, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente joga uma carga em cima deles, dizendo, se esforça. E a gente sabe que não é isso. Às vezes, com todo o esforço que a gente faz, não é suficiente. A gente precisa da ajuda de Deus, porque só Deus pode criar um coração puro e um espírito reto. Então, quando a gente fala assim, se esforça, a gente não está sendo totalmente honesto. Porque não é uma questão de esforço. É uma questão de Deus ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, Davi ora assim, porque ele sabia que Deus era capaz de fazer isso. Ele estava arrependido. Ele fez coisas que não deveria ter feito. Mas ele sabia que só Deus poderia restaurar ele. Amém. Ninguém mais. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz que essa bênção, irmão, está reservada para aqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Não é isso? Você está esperando no Senhor? Ih, pastor, estou tanto tempo esperando, pastor, você não tem noção quanto tempo que eu estou esperando no Senhor. Mas olha só, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Irmãos, isso é uma promessa tremenda. Talvez quando a gente tenha 18 anos, a gente não preste muita atenção nessa promessa, não. Mas depois dos 40, 50,
a gente vai começar a prestar atenção nisso aí, porque é praticamente impossível correr e não se cansar. Não é verdade? Eu me lembro uma vez que lá em Teresópolis tem um caminho, é uma serra. Então a gente desce por dentro do Parque Nacional e vai sair lá embaixo em Guapimirim. Irmãos, é uma descida bem puxada. A gente levou mais de 3 horas para chegar lá embaixo. E fomos por dentro assim, do mato, chegando lá e voltamos de ônibus, claro. A gente não ia voltar a pé, porque não tinha condição de subir tudo a pé. E o Asaf tinha 11 anos. E o Asaf foi. E nós fomos e tal, chegamos lá, voltamos. Eu voltei arrebentado, irmãos. Eu tomei um banho, caí na cama e falei assim, não aguento mais. O Asaf chegou em casa, pegou a bola e foi para o quintal. Assim que é. Ele pegou a bola e foi para o quintal. Eu peguei o travesseiro e fui deitar. Por quê? Porque quando a gente é novo, a gente não sente isso. A gente corre e não se cansa. Mas quando a gente tem mais idade, a gente se cansa. Mas há uma promessa para nós. A promessa é que o Senhor vai renovar as nossas forças. Isso quer dizer que, mesmo que eu não tenha força para alcançar aquilo que Deus tem para que eu alcance, Deus vai me ajudar de tal maneira que eu terei um desempenho ainda melhor do que os jovens. Porque olha o versículo anterior, vê o versículo 30, por curiosidade. Vamos lá. Olha o versículo 30, 40, 30. Quem? Até os jovens se cansam, ou os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas, aleluia, aleluia, os que esperam no Senhor, isso quer dizer o quê? Que quem espera no Senhor tem até vamos dizer assim, vai além do que os jovens são capazes. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, a gente se sente velho. Às vezes, a gente se sente acabado. Às vezes, a gente acha que não tem mais nada. Não. O Senhor pode te fazer subir com asas. Aleluia. Já pensou nisso? Não é de avião, não. Como águia. Aleluia. A águia, quando ela, em determinado momento da vida, ela vai lá para o topo lá da montanha, ó, e perde tudo. Perde as penas, perde até o bico, irmãos. Perde tudo. Se você vê a águia lá, fala assim, que coisa horrível que está aí. Que é isso? Mas daqui a um tempo, vai crescendo tudo de novo. E vai aparecer uma águia novinha. Novinha. Com um bico novo, com pena nova. Novinha. É isso que a Bíblia diz. Deus te renova. Há um versículo que diz assim, até mesmo nas cães, eu vou estar contigo. Cães é o quê? Ainda quando você estiver com os cabelos brancos, eu vou estar com você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Conformar, nesse contexto, significa tomar a forma. Tá? Ser, numa linguagem mais, vamos dizer assim, da informática, né? Ser formatado. Não seja formatado com este mundo. Mas seja transformado. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o nosso entendimento é tudo. Como você entende o mundo, é assim que você vive. Como você entende as coisas, é assim que você se comporta. Você não vai além daquilo que você entende. Sabia disso? Você não vai além do que você entende. Você pode tentar
para que você consiga romper com isso, tem que haver um esforço muito grande, humanamente falando, tem que haver um esforço muito grande para que você rompa. Dá um exemplo. Pessoas que foram criadas num sistema desde a infância, para que elas saiam daquele sistema, elas têm que romper com alguma coisa. É muito difícil. Por quê? Porque você só vai até onde o seu entendimento alcança. Certa vez eu ouvi um homem que já foi muito rico, ainda é muito rico, mas ele sofreu uma falência, uma bancarrota lá. Não foi a falência, né? Porque o homem continua fazendo mais ou menos 1 milhão por mês, mas ele diz que foi a falência. Mas ok, vamos dizer que ele foi a falência, porque ele fazia bilhões, né? Então ele fala, agora eu só faço 1 milhão por mês, foi a falência. Esse homem, ele estava dando uma entrevista e ele dizia o seguinte, ele disse o seguinte, eu sou nessa situação, estou produzindo apenas 1 milhão por mês, mas eu vou me recuperar. Ele falou assim, meu pai me criou para gerenciar negócios a nível de nações. Eu não vou ficar nessa situação muito tempo. Você entende isso? Então, o que ele está dizendo? Olha, pelo meu entendimento, eu não vou ficar preso nessa situação, eu não vou ficar preso nesse 1 milhão. Irmãos, e é verdade. Ele sabe disso, estou falando humanamente. Então, imagine você, o que pode acontecer na nossa vida quando a nossa mente é renovada, o nosso entendimento é renovado pela palavra. Se um homem mortal que confia somente na sua habilidade, naquilo que ele recebeu do seu pai, da formação das suas faculdades e tudo mais, se ele confia nisso, e ele diz, olha, o meu desempenho vai ser espetacular porque eu tenho entendimento para isso. Imagine nós, que temos o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele sonda até as profundezas de Deus. Aleluia. Quem compreendeu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, é por isso que Paulo está dizendo, se você renovar o seu entendimento, a sua mente, você vai poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho buscado isso o tempo todo na minha vida. Entender o que Deus quer que eu entenda. Porque eu sei que é a partir do momento que o meu entendimento se expande, as coisas na minha vida se expandem também. Se eu conservar aquele entendimento de, não preciso aprender nada, não, tá isso aí mesmo, a vida é assim mesmo, vamos viver isso, vão levando que é assim que dá. Não. Deus tem coisas mais profundas. Deus tem coisas maiores para que você conheça, para que eu conheça. Ainda que nós vivamos uma eternidade inteira, irmãos, nós não vamos conhecer tudo que tem para conhecer de Deus. Então, nós ficamos, às vezes, muito limitados naquilo. É isso aí que eu sei, é assim que eu vivo e acabou. Não, Deus tem um mar azul para você. Uma coisa gigantesca para você. Que se você buscar, a sua mente vai ser renovada, transformada, e você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Irmãos, nós temos muitas teorias a respeito da vontade de Deus. Mas só somos capazes de experimentar realmente a boa vontade de Deus quando a nossa mente se renova. Os homens podem dizer, é isso, a vontade de Deus é aquilo, a vontade de Deus é aquilo outro. Você só vai saber se a sua mente se renovar. Só. Senão você vai ter que ficar correndo atrás da teoria dos outros. E a teoria dos outros quase nunca dá certo. A verdade é essa. A verdade é essa. Então vamos lá. Continuando. 2 Coríntios 4,16. Olha que coisa maravilhosa. Deus está falando para nós hoje, irmãos. 2 Coríntios 4,16. Algo maravilhoso para renovar as nossas forças no Senhor. Por isso, não desfalecemos. O que é desfalecer? Desmaiar.
Estou desmaiando. Não, não. Desanimando, não. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é o nosso homem exterior se corromper? Irmãos, nós estamos sujeitos, nós estamos oxidando. O mesmo oxigênio que mantém a gente vivo está matando a gente. Porque a gente vai respirando e o nosso corpo vai queimando. E é por isso que a gente envelhece. Que a gente vai queimando, vai queimando, vai queimando, até não ter mais o que queimar. Mas a Bíblia diz que ainda que o nosso corpo se corrompa, seja destruído, perca a força, perca a vitalidade, perca o vigor, perca a capacidade de locomover com rapidez, o nosso interior é muito diferente. Eu tenho 52, o meu interior não tem 52. Aleluia. Irmãos. Já pensou nisso? Jesus é quem? É o nosso irmão mais velho, não é verdade? Quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, quantos anos ele tinha? Você acha que lá no céu você vai parecer mais velho que ele? Não, ele é o maior. Então, lá no céu, todo mundo vai ter menos que 33, 33 para baixo. Mais que 33 não vai ter, não. É, né? Já pensou? Não é verdade? Não, então, hoje a gente pode pensar assim, meu Deus, mas... Não. O seu interior tem outra idade. Ele é renovado de... Não sei se vocês chegaram a ver aquele homem que nasceu velho e foi ficando novo. Viu esse filme? Acho que foi o Brad Pitt que fez esse filme, não foi? Ele nasce velho e vai ficando novo. É isso que acontece com o nosso interior. Ele vai se renovando de dia em dia. Está escrito, irmão. Não estou inventando, não. Você leu ali, você está lendo. Está escrito. O nosso interior, ele se renova de dia em dia. É o processo inverso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque o Espírito Santo está revelando. Irmãos, nessa noite... Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou desanimado, pensando, é mais uma terça-feira. Errado. Deus tem renovo para você. Aleluia. Deus tem uma palavra de fortalecimento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3:10. Olha só. Colossenses 3:10. E vos vistais do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Esse versículo 10, a gente está pegando ele no meio do caminho. Vamos ler o 9? Porque aí a gente... Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo diz, já tiramos essa roupa. Ok? Já nos despimos do velho homem com os seus feitos. Ele não trata isso como uma coisa futura, não. Isso já aconteceu. Você já tirou essa roupa do velho homem. E, versículo 10. Vos vestistes do novo. Aleluia. Você está vestido de uma nova pessoa. De um novo homem, de uma nova mulher. E esse... que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sempre, irmãos, a Bíblia fala de entendimento, de conhecimento, de algo que a gente conhece e prossegue conhecendo o Senhor. O nosso conhecimento de Deus é progressivo. A revelação de Deus ela não é total de uma hora para outra, porque nós não aguentamos. Deus vai revelando aos poucos. Se Deus me revelasse aos 15 anos, quando me converti, as coisas que eu sei hoje, provavelmente eu não estaria aqui. Porque eu não ia aguentar. Então ele vai revelando aos poucos. E a gente vai aprendendo.
Então Deus vai dando essa revelação paulatina para quê? Para que a gente cresça e seja renovado no conhecimento. Segundo a imagem de quem? Daquele que o criou, ou seja, segundo a imagem de Deus. Aleluia. Irmãos, se os crentes buscassem em Deus esse entendimento, porque esse entendimento é para tudo na vida, irmãos. É para o seu casamento, é para o seu trabalho, é para o seu ministério, é para a sua vida de uma forma geral, de tudo, 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 tudo. Nós íamos saber exatamente o que Deus quer. Nós não teríamos dúvida. Mas será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? Será que Deus quer me abençoar? O pastor, há um tempo atrás, pregou sobre Asaf, lá no Salmo 77, e a dúvida de Asaf era justamente essa. Eu estou vendo todo mundo aí que não está nem aí para Deus, se dando bem. E eu estou passando esse aperto, meu pai, o que é isso? E ele descobriu que aquilo era a enfermidade dele, era ele que tinha que mudar o entendimento, expandir o entendimento dele. Por quê? Porque o inimigo faz tudo para que a gente pense que Deus não quer nos abençoar. Que Deus está nos punindo. É por isso que você está passando por isso, Deus está te punindo. Que mal eu fiz a Deus, que mal eu fiz a Deus, não é possível. Deus deve estar me punindo. Não, Deus te ama. Deus te ama. A Bíblia fala que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então, Deus nunca vai estar punindo. Irmãos, olha só. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para levar sobre ele todas as nossas enfermidades. E aí, tem gente que diz assim, se alguém ficar enfermo, fala assim, Deus está pesando a mão, ó. Não vigiou, Deus está pesando a mão. Vamos pensar. Deus envia o seu filho para tirar as enfermidades. Aí Jesus vai e tira as enfermidades na cruz. Aí Deus vem depois e bota a enfermidade. Faz algum sentido isso? Faz nenhum sentido, irmãos. Não, Deus não faz assim. Nós estamos num mundo caído onde o inimigo está o tempo todo fazendo as coisas e colocando a culpa em Deus. Fazendo as coisas e colocando a culpa em Deus. Ele traz desgraça ao mundo e diz, olha, por que Deus está deixando acontecer isso? Mas é Ele que está causando caos. Mas nós temos que saber e ter conhecimento de que, não, Deus me ama. Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor, ele tem preparado um lugar glorioso para mim, um lugar maravilhoso para mim. Então não é possível que ele esteja fazendo isso para mim. Não, Deus está me perseguindo, não é possível. Não, é porque, sabe, a gente às vezes vê algumas histórias bíblicas e a gente quer aplicar elas literalmente na nossa vida, mas não se aplicam. Certo? Não se aplicam. Principalmente algumas histórias que estão lá no Antigo Testamento. Porque quando Jesus veio, mudou o jogo todo. Então, muita coisa que está lá serve de exemplo, a gente e tal, mas não se aplica literalmente. Por quê? Porque Jesus já mudou. Jesus já veio e pagou o preço que teria que pagar. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham isso. Eles só viam no futuro, mas eles não tinham a graça da forma que nós conhecemos. Mas agora nós temos Jesus, e Jesus é aquele que intercede por nós, aleluia. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E no mundo nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, Deus nos ama. Será que nós podemos perder de alguma forma? É por isso que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o Espírito Santo tem que nos lembrar da justiça o tempo todo, porque nós esquecemos. É só apertar um pouco e a gente acha, acho que Deus está, sei lá, acho que Deus não está me vendo, não. A gente esquece, a gente muda. Aleluia. Finalizando, irmãos. Tito 3:5.
A carta de Tito é uma carta pouco lida, né? Pelo menos eu não vejo muito em pregação. Olha só, aqui diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Isso não foi por nada que a gente tivesse feito, mas foi pela misericórdia dele. Aleluia. Aleluia. Nos lavou, nos salvou. A regeneração é nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu isso. Como assim? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ser regenerado, da lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Irmãos, essa lavagem do novo nascimento acontece uma vez. Quando nós cremos em Jesus, somos batizados, somos salvos. Mas a renovação do Espírito, ela é constante. Ela é constante, ela precisa ser constante. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está sempre renovando a nossa mente, o nosso entendimento, nos mostrando coisas novas, porque nós não sabemos tudo, e sempre tem uma situação diferente, e Ele está nos conduzindo em toda a verdade, diz a palavra também, Ele nos conduz em toda a verdade. Por quê? Porque neste mundo há muita mentira, e nós precisamos do Espírito para nos conduzir à verdade, para que a gente não vá para o lado da mentira. Porque, irmãos, não pense você que a mentira de Satanás é aquela mentira deslavada, não. Não, ele sabe que nós conhecemos a Bíblia. Então, muitas vezes, ele vem com sutileza. Como é que foi mesmo que Deus disse? Quando alguém chega para você com essa, como é que foi mesmo que ele falou? Que não pode comer das árvores que estão aqui? Não, ele falou que pode comer, só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Porque aí o dia que a gente comer vai morrer. Vocês não vão morrer nada. Ele falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão conhecer tudo. Mas é? Então, a gente quer conhecer tudo. Mas não era para conhecer tudo. Era para prosseguir conhecendo o Senhor. Mas o homem quis conhecer tudo. Esse é o problema. Paulo fala assim, olha, pregamos a Cristo e esse crucificado. É isso que a gente tem que conhecer. Mas a gente quer conhecer tudo. Jovens na igreja querem conhecer o mundo. Foi criado na igreja, mas quer experimentar o mundo, como se o mundo tivesse alguma coisa. Eu sei que pode parecer injusto, falar assim, você já é velho, por isso você está falando isso. Eu sei, o jovem vai falar isso. Mas a verdade é essa. É que não tem nada. Não tem nada lá. Ele vai ter um divertimento ele poderia ter perfeitamente um divertimento sem se envolver em coisas erradas. Poderia, normalmente. Mas não, vai sempre ter um que fala assim, não, faz isso aqui, tem nada a ver não, rapaz, isso aqui, todo mundo faz isso aqui, não tem nada a ver não. Então, os jovens, nós não caímos mais nessa. Mas os jovens caem nessa. Nós não estamos buscando mais nada no mundo. Eu não tenho nada para buscar no mundo, irmãos. Só em pensar em ir no mundo já dá um cansaço. Eu não quero saber de nada no mundo. Mas o jovem fala assim, puxa, eu vi lá na televisão, eu vi lá na internet, eu vi isso, aquilo, o outro, os olhos brilham. A gente também, quando vê na internet, nosso olho brilha, aí a gente tem que botar o óculos, porque está brilhando. Não é verdade? É isso que acontece. Então, por quê? Porque o Espírito Santo ele traz um renovo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos renovados. Glória a Deus.